Pessoal, então olha só, na nossa última aula, né, nós iniciamos geometria analítica. Nós iniciamos fazendo um estudo do plano cartesiano. Nós vimos que o plano cartesiano, né, gerado por René Descartes, nada mais é do que uma representação, uma localização no plano, onde o nosso sistema de eixo é um sistema de eixos coordenados, onde nós temos os quadrantes ímpares, os quadrantes pares, e o eixo que está na horizontal é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Eu até brinquei com vocês, não se esqueça que o eixo X é o eixo da abscissa. O eixo Y é o eixo da vertical, é o eixo das ordenadas. E no plano cartesiano, nós vamos ter a localização formada por um par ordenado. Par, porque são dois valores, e ordenado, porque a ordem é importante. Primeiro sempre vem o valor do x, que é a nossa abscissa, e depois sempre vem o valor do y, que é a nossa ordenada. Hoje, continuando o nosso estudo aí sobre plano cartesiano, nós vamos ver um pouquinho sobre distância entre dois pontos, tá? É o que nós vamos ver aqui hoje. Nós vamos ver a parte de distância entre dois pontos. Na verdade, nós vamos ver inicialmente alguns tipos de deslocamento. Nosso primeiro deslocamento que a gente vai pensar é num deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal. Imagine, pessoal, que eu tenha aqui uma reta numérica, tá? Uma reta numérica. E sobre essa reta numérica, eu vou marcar um ponto A, e esse ponto A, ele vai estar localizado da reta numérica, sendo o ponto -5. E vou marcar um ponto B, vou marcar aqui um ponto B, localizado sobre a reta numérica no ponto -1. Se eu pergunto para você o deslocamento do ponto A até o ponto B, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, você tem que imaginar o seguinte: se eu estou no -5 e eu vou andar até o -1, obviamente eu andei 4 unidades, porque para eu sair do -5 e chegar lá no -1, eu vou andar 4 unidades. Então, significa que do ponto A até o ponto B, nesse sentido, eu tenho uma distância de 4 unidades de comprimento. Agora, imagine que eu tenha um ponto aqui que eu vou chamar de C, e eu vou dizer que ele está na reta numérica em cima do número 3. Se eu perguntasse para você o deslocamento do ponto B até o ponto C, pensa aí comigo. O B, ele está no -1. E o C está no 3.
Para eu sair do -1 e ir até o 3, com certeza eu também vou deslocar 4 unidades de comprimento. Esse UC significa unidades de comprimento. Porque você tem que imaginar o seguinte: depois do -1 viria o 0, depois do 0 viria o 1, depois do 1 viria o 2 e depois do 2 vem o 3. Observe que dá um deslocamento 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Dá um deslocamento de 4 unidades de comprimento. Agora pensa comigo qual que seria o deslocamento do ponto A lá para o ponto C. Do ponto A até o ponto C. Do ponto A até o ponto C, se o A está no -5 e o C está no 3, para eu sair do -5 e chegar lá no 3, com certeza eu vou ter que deslocar 8 unidades de comprimento. E eu vou marcar para você mais um ponto para depois eu conseguir generalizar. Vamos supor que eu marque aqui um ponto D. Que eu vou supor que ele está na reta numérica em cima do número 8. Em cima do número 8. Se eu quero saber o deslocamento de C até D, imagina, se o C está no 3 e o D está no 8, para eu sair do 3 e chegar no 8, eu vou deslocar 5 unidades de comprimento. Como que eu posso te provar isso matematicamente? Bom, se eu estou no C e vou até o D, eu faço 8 menos 3. Se eu fizer 8 menos 3, eu encontro 5. Eu saí do 3, fui até o 8, 8 menos 3, 5. Eu andei 5 unidades de comprimento. Vou até fazer assim, ó. 8 menos 3, 5. Do A para o C. Do A para o C. Qual que é o meu final? O meu final é 3 menos. Quem é o meu inicial? Menos 5. Observe que essa conta vai dar 8. Porque menos vezes menos, mais. Do B para o C. Do B para o C. O C está no 3. É o meu final. Menos o meu inicial, que é o B. Menos 1. Observe que isso aqui vai dar 4. 4 unidades de comprimento. Mais uma vez, menos vezes menos, mais. Do A para o B. Eu saí do A e fui para o B. Então, meu final é menos 1, menos o meu inicial, que é menos 5. Resumidamente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que você mais vê na física. Eu estou fazendo o x final, o espaço final, menos o espaço inicial. Se eu estou no deslocamento horizontal, eu estou pensando, pessoal, no deslocamento do eixo X, do eixo das abscissas. Então, observe que se eu quero do A para o B, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer o X do ponto B menos o X do ponto A. Se eu quero do B para o C, eu vou ter que fazer o X do ponto C menos o X do ponto B. Se eu quero A para C, eu vou fazer
x do ponto C menos o x do ponto A. Se eu quero de C para D, eu vou fazer o x do ponto D menos o x do ponto C. Eu estou pensando no deslocamento horizontal inicialmente. Ou seja, eu estou pensando no deslocamento do eixo X. Só que eu também posso ter o deslocamento vertical, que é o deslocamento do eixo Y. Deslocamento vertical. Que é eu estar pensando apenas no eixo Y. Então, imagine que eu tenho uma reta numérica, tá? Vamos imaginar aqui, ó, a reta numérica. E sobre essa reta numérica, eu vou colocar alguns pontos. Eu vou colocar o ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Vamos supor que esse ponto A, ele está no menos 20, por exemplo. O ponto B, ele vai estar no menos 11. O ponto C, eu vou colocar que ele está no 5. E o ponto D, eu vou colocar que ele está no 14. Pensa comigo aí o seguinte. Vamos supor que eu queira saber o meu deslocamento do ponto A até o ponto B. Pensa aí, qual seria a resposta? Se o A está no menos 20 e o B está no menos 11, quanto que eu vou deslocar para sair do A e ir para o B? Que tanto que eu vou andar? Pensa aí. Se você disse 9, você está correto. Você está correto. Porque se eu quero fazer o deslocamento do A para o B, eu tenho que pensar na variação do espaço. Então, eu tenho que pensar no meu Y final, que é o Y do ponto B, menos o meu Y inicial, que é o Y do ponto A. Então, eu deveria fazer menos 11 menos 20. Nós teríamos menos 11, menos vezes menos é mais 20. Menos 11 mais 20, 9 unidades de comprimento. Eu preciso fazer tudo isso aqui? Não. Se você já chegou que era 9, coloca 9 direto. Sem nenhum problema. Fica ótimo, tá? Fica tudo lindo e tudo maravilhoso. Vamos supor agora que eu queira saber o deslocamento do ponto B até o ponto C. Imagina aí, o B é menos 11 e o C é 5 positivo. Imagina quanto que você vai andar para sair do menos 11 e chegar lá no 5 positivo. Pensa. Se você respondeu 16, você está correto. B até o C seria YC menos YB. O YC é 5 menos o YB, que é menos 11. Menos vezes menos, mais. Opa, já coloquei a resposta, né? 5 mais 11, 16 unidades de comprimento. Se eu perguntasse, então, para você o deslocamento de A para C, você vai começar a perceber que vai ficar muito automático. De A para C, imagina aí quanto que a gente vai andar para sair do A até chegar lá no C. Com certeza, 25.
utilizando o mesmo raciocínio. Para eu sair do C e ir para o D. C para D, 9. Do A lá para o D. Quanto que a gente vai dar? Do A lá para o D? Com certeza, 34, exatamente. Com certeza vai ser 34. Então, eu estou te mostrando o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical, porque vai chegar em um momento que nós vamos fazer o deslocamento qualquer. Um deslocamento qualquer. Olha só o que vai acontecer. Vou colocar um exemplo para você. Vou escrever aqui o exemplo 1 para a gente entender melhor onde eu quero chegar. Exemplo. Bom, já que o João está aqui na aula, vou criar um exemplo com o João. João saiu de casa para ir à escola. E resolveu passar antes pelo supermercado para comprar um lanche para o seu professor favorito. Que é o Paulo. Não, mentira, que é o Pedro Ítalo, eu sei disso, tá? Pedro Ítalo. Um lanche bem gostoso para mim. Beleza. Ao chegar na escola, o professor pediu para que cada aluno fizesse um mapa que representasse Deixa eu pensar aqui. Ó, tô criando um exercício aqui agora, nível Enem. Ele vai te dar um textinho lá no Enem e vai te perguntar algo relacionado ao conteúdo que ele quer cobrar na questão, no caso.
Olha só. Exercício maravilhoso. Até eu me surpreendi agora. João saiu de casa para ir à escola e resolveu passar antes pelo supermercado para comprar um lanche para seu professor favorito, Pedro Ítalo. Favorito não, né? Eu acho pesado favorito. Não ficou, João? Pesado favorito? Foforido. Foforido. Foforido é melhor, porque é uma mistura de fofo com favorito. Além de favorito, é o professor mais fofo que tem. Ao chegar na escola, o professor pediu para que cada aluno fizesse um mapa que representasse o deslocamento de cada aluno ao sair de casa e ir para a escola. Representasse o seu... Não ficou bacana, não. Chegaram, fizesse um mapa que representasse o deslocamento. Deixa assim mesmo. Como estava estudando o plano cartesiano, João utilizou a seguinte ideia. Representou sua casa através do ponto C, que está localizado 6 e 2. Representou o supermercado por S, menos 2 e 2. Representou a sua escola pelo ponto E, menos 2 e 8. Se o plano cartesiano estava na unidade de medida metros, qual a distância percorrida por João? Se você for querer fazer o exercício assim, já na lata, assim, puff, direto, provavelmente você vai ter dificuldade. A ideia é que você faça um esboço, um desenho em forma de esboço, para representar o deslocamento do João. Então, se ele está pensando no plano cartesiano, eu tenho que pensar num deslocamento horizontal, que seria o eixo X, e um deslocamento vertical, que seria o eixo Y. Quando o João colocou que a casa dele é o ponto 6 e 2, lembre-se, em um par ordenado, sempre primeiro é o valor do X e depois o valor do Y. Então, quando ele colocou que a casa é o ponto 6 e 2, significa que o X dele está valendo 6 e que o Y dele está valendo 2. Então, essa junção aqui, ó, bem aqui, bem nesse ponto, é onde está localizado a casa dele, que é o C. Já o supermercado, ele escolheu representar pelo ponto menos 2 e 2. Significa que o X está valendo menos 2 e o Y está valendo 2. Então, bem aqui, ó, nesse ponto, está localizado o supermercado. Pronto. E a escola, ele escolheu representar pelo ponto menos 2 e 8. Menos 2 e 8. É o X valendo menos 2 e o Y lá em cima, valendo 8. Então, bem aqui, está localizado a escola do João. Ou seja, né? Ou seja, nossa. Enfim. Eu perguntei na letra A qual foi a distância percorrida pelo João. Fácil, né? O que o João fez? Ele estava aqui na casa, foi para o supermercado. Responde aí para mim então, pessoal. Qual é a distância? Qual é a distância da casa até o supermercado? Qual seria a distância da casa até o supermercado? Da... Quanto?
9. Certeza? 8, não? Ó, alguém Acho deu que sim. É 8. Por que que é 8? Porque ele está no 6 e foi até o menos 2. 6 até o menos 2. É como se eu fizesse, ó, da casa até o supermercado. O 0 não conta, né? Não, não é que não conta. Na verdade, ele conta como um passo. Não é que você não pode fazer assim, ó, 6, 5, 4, 3. Eu Não, entendo esse rumo, mas eu tô falando no plano em si. conta. Ele vai contar. Porque se você parar para pensar, daqui até aqui ele andou 6 e daqui até aqui ele andou 2. Então ele andou 8. O 0 é o nosso referencial. Não, vai comer duas só, você tá comendo dois. Matematicamente é como se eu fizesse 6 menos 2, que é 6 mais 2, né? 8, poxa, aqui ficou metros, mas era para ser quilômetros, né? Enfim, 8 metros. Aí depois do supermercado, ele foi lá para a escola. Qual que é a distância do supermercado até a escola? Fala aí. E isso seria 6. Por que que seria 6? Porque eu estou no 2 e andei até o 8. É como se eu fizesse 8 menos 2. 6 metros. Então, qual foi a distância total percorrida por ele? 8 mais 6. 14. Então, a distância, teoricamente, né? Claro que eu pensei em metros, mas tinha que ser em quilômetros. A distância é de 14 metros. Porque ele veio aqui e andou 8, que é o deslocamento horizontal, e depois ele andou 6, que foi o deslocamento vertical. Mas o bacana fica sendo na letra B. Qual a distância resultante da casa do João até a escola? Quando eu coloquei isso, eu estou querendo saber o seguinte: qual que é a distância do ponto C até o ponto E? É isso que eu quero saber. Se fosse para ele ir direto, em linha reta, quanto que ele iria andar? E aí, alguém de vocês tem alguma ideia de como que eu poderia fazer esse exercício? Como que eu poderia achar essa medida dele? Pelo Teorema de Pitágoras. Exatamente, Gi. Pelo Teorema de Pitágoras. Porque se você observar, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, onde essa medida é D, aqui é 8 e aqui é 6. Então, na letra B, bastava eu fazer o Teorema de Pitágoras. Seria quadrado da hipotenusa é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, que é 6 vezes 6. 8 ao quadrado é 64, que é 8 vezes 8. 36 mais 64, 100. Então, eu deveria tirar a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, quer dizer que a distância resultante seria 10 metros. Tudo isso que eu estou te falando, pessoal, eu quis falar de deslocamento horizontal, deslocamento vertical, para chegar nisso. Para chegar nisso. É como se eu perguntasse para você assim, ó, qual o deslocamento, qual a distância do ponto C, que é 6 e 2, até o ponto E, que é menos 2, até o ponto E, que é menos 2 e 8. É como se eu perguntasse para você qual a distância entre esses dois pontos. A resposta seria 10.
Mas os livros, eu estou te mostrando um raciocínio, sem te mostrar fórmula nenhuma. Sem mostrar fórmula nenhuma. Mas o que os livros fazem? Eles trazem uma fórmula para isso. Eles trazem uma fórmula para isso. Para a distância entre os dois pontos. Imagine, então, que eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y. Aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de ponto A, que ele vai ter coordenadas X do ponto A, Y do ponto A. Aí eu vou ter um outro ponto, que eu vou chamar de B. Ele vai ter coordenada X do ponto B e Y do ponto B. O que eu vou querer descobrir? A distância do ponto A até o ponto B, que eu vou denotar desse jeito. Ó. Qual que é a distância do ponto A até o ponto B? Do que eu vou ter que lembrar? Do Teorema de Pitágoras. Do Teorema de Pitágoras. Se você observar, aqui nós temos um triângulo retângulo escondido. Olha só o triângulo retângulo aqui. Onde essa medida aqui é o meu deslocamento horizontal, que é a variação do X. E essa medida aqui na vertical é o meu deslocamento vertical, que é a variação do Y. Então, se nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter quadrado da hipotenusa, que é a distância, é igual a ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Só que ΔX, pessoal, é o quê? É o X de um ponto, X final, menos o X do outro, que é o que eu mostrei para vocês. E o ΔY é o Y final, menos o Y inicial. E aí, se nós pegarmos esse elemento que está ao quadrado e colocarmos para o outro lado em forma de raiz quadrada, nós teremos a fórmula que os livros trazem para a distância entre dois pontos. Não vai inventar de cortar a raiz com o quadrado aqui, não. Era disso que eu queria dar aula para vocês hoje.